Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Quais as medidas, em centímetros, dos lados do retângulo de maior área que está contido em um triângulo equilátero, de lado 8 centímetros, estando a base do retângulo situada num lado desse triângulo? Bem, vamos inicialmente fazer uma representação fora de escala desse triângulo. Como o triângulo é equilátero, então, podemos já atribuir a todos os seus lados a medida 8 centímetros, como destacado aqui no texto da questão. Então, nós temos os três lados que são iguais. Muito bem. Aqui também é dito que existe um retângulo contido nesse triângulo. E a base desse retângulo, vejam só a base desse retângulo situado num lado desse triângulo. Bem, podemos colocar então a base em quaisquer um dos lados. Vamos fazer assim. E vamos também já atribuir algumas medidas. Nós temos aqui a base do retângulo, que pode ser x centímetros. Temos a sua altura, que aqui pode ser y centímetros. E nós temos também aqui, se você observar com um pouquinho de cuidado, dois triângulos semelhantes. Nós temos o triângulo menorzinho, que estou destacando agora, que é equilátero também, e temos o triângulo maior, que é justamente o triângulo da questão, cujos lados medem 8 centímetros. Então, nós temos essas referências já atribuídas aqui. E como nós precisamos determinar os lados, quais as medidas em centímetros dos lados desse retângulo, e a questão quer que seja de maior área, nesse sentido, então, nós vamos buscar deixar esse retângulo em função de apenas um de seus lados, que pode ser da medida x. Logo, nós podemos dizer que esta área, em função de x, como estamos falando da área de um retângulo, vai ser base, que chamamos de x, vezes a sua altura, que chamamos de y. Então, base vezes a altura, x vezes y. Bem, nós não temos aqui a medida y. Ela está faltando. Então, vamos ver se conseguimos determinar essa medida. Como foi referenciado antes, nós temos aqui dois triângulos. Inclusive, vamos fazer o desenho em separado deles. Tem o triângulo maior, que já, inclusive, informamos, com os lados medindo 8. Existe uma altura para esse triângulo que não está sendo considerada ainda. E nós temos um triângulo menorzinho, que é esse que estou destacando agora. Então, aqui está. Ele também é equilátero, uma vez que suas bases são paralelas por conta do retângulo nele inscrito. E nós não conhecemos suas medidas. Nós podemos dizer que a basezinha é x, pois ela coincide com a medida do retângulo, tanto na base do retângulo como nas bases inferior e superior. E nós temos uma pequena altura que não é considerada aqui. Vamos chamar de h minúsculo. E nós vamos, então, tentar determinar essa medida y, pensando da seguinte forma. Nós temos aqui a altura maior, que chamamos de h. E nós temos a altura menor, que é o h minúsculo. Vamos até voltar para o desenho original. Notem que se nós somarmos tanto a altura menor, h minúsculo, com a medida y da altura do retângulo, o que vamos obter vai ser justamente a altura do triângulo equilátero original. Então, isso vai ser o h maiúsculo. Se nós isolarmos o y, que é o que nós queremos, reescrevendo aqui a altura menor no segundo membro da igualdade, y vai ser igual à altura do triângulo equilátero original menos a altura do pequeno triângulo equilátero. Logo, agora nós conhecemos o y. É h maior menos h menor, ou seja, a altura do triângulo equilátero original pelo do pequeno triângulo equilátero.
Ora, então o que faremos agora é tentar determinar essas medidas de h, tanto o maiúsculo como o minúsculo. Para tanto, como foi referenciado que existem aqui triângulos que são semelhantes, e podemos pensar aqui no caso de semelhança envolvendo ângulo, 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 ou seja, os ângulos, como nós temos dois triângulos equiláteros, um maior e um menor, são congruentes se compararmos. Logo, os dois triângulos são semelhantes. E podemos então nos servir aqui do caso de semelhança referenciado para determinar suas medidas de altura. Porém, precisamos também da altura do triângulo equilátero maior para podermos fazer tais referências. Agora, vejam só. Nós temos então aqui, se separarmos, como já foi separado, o triângulo equilátero, e considerando, claro, não o meu desenho, que não está bem feito, mas se formos levar em conta um verdadeiro triângulo equilátero, a altura separa o lado da base em dois lados iguais. Então, nós temos aqui o lado da esquerda e o lado da direita, duas medidas iguais, que somadas gerarão os 8 centímetros do lado do triângulo. E com isso podemos, através do Teorema de Pitágoras, determinar a altura. Veja que nós temos uma hipotenusa e os dois catetos. E nós temos do Teorema de Pitágoras o seguinte pensamento. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, vamos pegar aqui os catetos ao quadrado. Cada um deles, é claro, né? Então nós temos h ao quadrado mais o 4 ao quadrado, e que vão ser iguais à hipotenusa, ou seja, o 8 ao quadrado. E agora vamos determinar h. Então, h ao quadrado vai ser adicionado a 4 ao quadrado, que é 16, e que será igual a 8 ao quadrado, que é 64. Lembrando que 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Vamos isolar h ao quadrado, escrevendo 16 no segundo membro. Então, h ao quadrado vai ser igual a 64 menos o 16. E então, h ao quadrado vai ser igual a 64 menos 16, gerará 48. Calculamos a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade. Simplificando a raiz com a potência, vamos ter um h que vai ser igual a raiz quadrada de 48, também pode ser reescrito como sendo 16 vezes 3. Pode conferir aí. Isso nos permitirá separar aqui a raiz em dois fatores. Nós vamos ter então a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 3. Então, h vai ser igual a raiz quadrada de 16 é 4, vezes a raiz quadrada de 3. E a unidade ali é centímetros, como foi referenciado no texto da questão. Logo, a altura está determinada. Agora que temos a altura, podemos pensar na semelhança citada anteriormente. Dessa semelhança, vejam só, nós temos então, podemos começar comparando o seguinte. Como nós queremos a medida de y em função de x, vamos então, como já determinamos o h maiúsculo, agora ir em busca do h minúsculo. Fazendo então, podemos dizer que a altura menor, observando o triângulo equilátero menorzinho, vai ser h, que está para o h maiúsculo. Assim como nós temos a base x do triângulo menor, que está para a base 8 do triângulo maior. E a altura do triângulo equilátero maior nós conhecemos. Então, h está para 4 raiz quadrada de 3, assim como x está para 8. Utilizando uma meia proporção, 4 raiz de 3, vamos reescrever multiplicando x. Então, h vai ser igual a, na verdade, uma meia proprietária das proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Nós faremos apenas aqui o produto dos meios, em que 4 raiz quadrada de 3 vezes x estará sendo dividido por 8. Simplificando o numerador por 4 e denominador por 4, também h vai ser igual a raiz quadrada de 3x sobre 4 dividido por 4 é 1, e 8 dividido por 4 vai ser 2. Logo, agora conhecemos a pequena altura, que é
raiz quadrada de 3x sobre 2. E vamos voltar agora para a medida y. Y vai ser igual a h maiúsculo, a altura do triângulo equilátero maior, que é 4 raiz quadrada de 3. E menos o h minúsculo, ou seja, a altura do triângulo equilátero menor. Então, menos raiz quadrada de 3x sobre 2. E já está bom aí. Então, conhecemos agora o y. Que coisa boa! Podemos, então, voltar para o cálculo original que está sendo solicitado, ou seja, a medida dos lados que tornam a área desse retângulo a maior área possível. Então, a área, lembrem que já definimos anteriormente, desse retângulo em função de x vai ser base x vezes a altura y, ou seja, a área em função de x vai ser x que multiplica y e que agora nós sabemos ser 4 raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3, x sobre 2. Nós vamos distribuir este x aqui na subtração e já vamos ordenar, deixando no formato de função quadrática. Então, a em função de x vai ser igual a x que multiplica 4 raiz de 3, será 4 raiz de 3x. E x que multiplica a raiz de 3 sobre 2x será menos raiz de 3x sobre 2, e x vezes x, x ao quadrado. E mais x vezes 4 raiz de 3, que é 4 raiz de 3, como já havíamos referenciado o x. Bem, vejam o que está sendo solicitado. Nós queremos com maior área possível. E podemos determinar essa área nos servindo daquilo que é conhecido como x vértice e y vértice numa função quadrática. X vértice e y vértice vão propiciar a nós determinar também os maiores ou menores valores possíveis. Nesse contexto, como nós temos o coeficiente de x ao quadrado negativo, então nós vamos ter o maior valor possível para y. E é o que está sendo solicitado na questão. Pois bem, x vértice, para quem quiser recordar, pode ser representado por menos b sobre 2 vezes o a. Lembrando que quando nós temos uma função quadrática, vamos até destacar aqui, nós temos f de x, que é igual a ax ao quadrado, mais b vezes x, mais o c. Então, o b vai ser justamente 4 raiz quadrada de 3. Vamos escrever aqui. Então, menos 4 raiz quadrada de 3 sobre 2 que multiplica a, ou seja, 2 que multiplica o coeficiente de x ao quadrado, que é menos raiz de 3 sobre 2. Em seguida, podemos simplificar alguns dos valores que aqui estão expressos. Vamos ter, então, 2 dividido por 2 vai ser 1, menos vezes menos mais, ou menos divide por menos mais. Logo, o que nós vamos ter vai ser 4, e raiz de 3 com raiz de 3 também é simplificável. Então, x será simplesmente o 4. E agora que sabemos quanto vale x no vértice, podemos recorrer aqui ao y, que vai ser 4 raiz quadrada de 3 menos raiz de 3 vezes o x, que é 4 sobre 2. Então, o y vai ser 4 raiz quadrada de 3 menos 4 dividido por 2 vai ser 2 raiz quadrada de 3. Portanto, y vai ser igual a 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 e irá gerar aqui 2 vezes raiz quadrada de 3. Então, as medidas que nós queríamos determinar, nós conseguimos. X é igual a 4 centímetros e o y é igual a 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Bem, se nós realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item E se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esses resultados, pensamentos e recordações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se souberem de alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, não hesitem em compartilhar. Ficaremos muito gratos a vocês, eu e toda a equipe do Matemal. E tudo de bom para vocês. Até mais!
e tchau!